E aí, eu sou o Uraru Arts, e pra quem me conhece dos shorts, eu estou há 3 anos trabalhando para produzir o meu próprio mangá. E agora que já tá quase tudo pronto, eu quero falar sobre processo, escrita criativa, esforço e motivação. E a minha história não é diferente da de muitos outros quadrinistas brasileiros. Quando eu era pequeno, eu achava mangás, gibis, comics e jogos coisas muito incríveis e eu decidi que queria viver de contar essas histórias. Mas, como todos bem sabem, a vida por aqui te faz ter que desviar do caminho várias e várias vezes até você finalmente chegar onde você quer. Às vezes você nem chega. Eu me formei em design gráfico há muitos anos atrás e consegui publicar meu primeiro livro logo antes da crise das livrarias. O que fez a minha editora falir na época e eu acabar ficando no 0 a 0. Aí eu tentei entrar em vários concursos literários, como a outra obra, que era metade escrita em prosa e metade em história em quadrinhos. Eu nunca ganhei nada e eles nunca me disseram o porquê. Eu escrevia livros porque na época eu achava que seria impossível para mim criar uma história em quadrinhos inteira sozinho. E no fim eu percebi que eu preferia 1000 vezes desenhar 10 páginas em quadrinhos do que escrever uma em texto. E isso me trouxe até aqui. Quando eu decidi trabalhar duro de verdade para produzir um mangá decente, eu peguei parte do meu salário e comprei esse sketchbook e alguns materiais de desenho. O meu objetivo era estudar e adaptar meu traço, para que a arte chegasse no ponto ideal para minha próxima obra. Eu queria entender por que Bleach era tão estiloso, como os personagens de Air Gear voavam tão leves assim em seus air tracks, como os impactos dos golpes tornavam jogos como Guilty Gear e Street Fighter tão emocionantes para o público. Aí eu comecei a pegar referências em lifestyle e moda para compor as roupas dos meus personagens. Eu queria me divertir enquanto eu desenhava, e só dava para fazer isso se os meus personagens fossem estilosos e muito diferentes uns dos outros, principalmente os lutadores. Ah, é verdade, esqueci de dizer pra vocês sobre o que é esse mangá. Heart se passa em um futuro próximo, numa cidade litorânea do sul do Brasil, quando um jogo de luta incrível se tornou uma febre no mundo inteiro, o Unlimited Fighter 5 Ultra. Com seu revolucionário sistema de hologramas portáteis e lutadores customizáveis, os jogadores poderiam se desafiar em qualquer lugar físico ou virtual, com personagens completamente únicos. E aí entra a nossa personagem principal, a Samantha. Ela cresceu jogando as versões mais antigas desse jogo com o irmão mais velho dela. E atualmente ela quer entrar para o cenário competitivo da cidade, jogando contra o pessoal que frequenta o Porão Arcade. No seu primeiro dia de jogatina, ela encontra um desafio muito maior do que ela esperava, mas também uma lutadora muito especial dentro do jogo que passa a acompanhá-la em sua jornada. Sinopse dada, bora voltar para o planejamento. Para idealizar tudo isso, eu estudei um pouquinho de arquitetura ecofuturista, também me inspirando muito em como as cidades litorâneas realmente são por aqui. Eu queria que o cenário misturasse casas velhas de madeira na praia com construções extremamente modernas e jardins impecáveis, como é na vida real também. A estética moderna e a tecnologia chegam de maneiras diferentes em cada lugar. A cidade tinha que ter aquela vibe deserta, de sorveteria vazia fora da temporada de verão, mas mesmo assim tendo aquela beleza e aquela infraestrutura gigante para suportar o caos das altas temporadas. Aí fica aquela criançada indo num fliperama velho depois da aula, porque não tem mais nada tão barato para fazer na cidade. E também porque ficar jogando jogos de luta o dia inteiro no fliperama é muito mais divertido do que ficar scrollando em casa. Eu criei um mundo em que o futuro é legal, porque eu acredito que o nosso mundo também pode ser legal assim. Então eu continuei desenhando os personagens, escolhendo as roupas, o formato dos olhos, os cabelos, as silhuetas, e mesmo depois eu redesenhei eles dezenas, alguns até centenas de vezes, para me adaptar ao design deles, ter consistência com esses personagens e ao mesmo tempo ir refinando meu traço aos poucos, até que um dia ele finalmente chegasse no ponto em que eu achava que ele deveria estar. É um processo lento e exaustivo, mas não deixa de ser divertido também. Cada vez que você desenha o mesmo personagem de novo, em outra posição, ele sai um pouquinho melhor do que da outra vez. E se você fizer isso um montão de vezes, o seu personagem vai ficar incrível no final. Pelo menos é assim que eu acreditava. E agora, olhando para esse sketchbook com os desenhos do passado, eu vou dizer para vocês que é verdade, eles realmente ficam mais legais mesmo. E aí eu comecei a desenhar os personagens de apoio, procurando referências legais para compor o visual deles. Alguns dos habitantes dessa cidade são inspirados em pessoas reais, outros são inspirados em personagens, ou outros só tem uma vibezinha que eu queria. O importante era povoar essa cidade com um monte de gente diferente e jogando com um monte de lutador maluco. Assim como é na vida real, as cidades têm um monte de gente diferente, só que os jogos de luta infelizmente não são tão populares assim. E dá-lhe redesenhar personagem, cenário, buscar referência, refinar os personagens um a um. E aí você me pergunta, compensa tanto tempo planejando, estudando, treinando, tudo isso só para fazer um mangazinho? E realmente, é muito difícil fazer algo assim vingar.
E olhando para trás agora, a tendência é que, assim como na crise das livrarias e nos concursos, eu continue falhando. Mas quer saber a verdade? Toda essa bagagem me fez me acostumar com a frustração e não ter mais medo de que as coisas deem errado. No fim das contas, o mais difícil já tá feito, que é conseguir dar vida para esses personagens. E aí segue essa rotina, fazendo composição de página, desenhando quadro, refazendo personagem e tal. Chegou uma hora que começou a ficar meio monótono, sabe? E é por isso que dessa vez eu decidi dar um passo além. Eu decidi fazer uma animação curta sozinho para divulgar esse mangá. Mesmo que eu só tivesse experiência com animações simples em motion design, eu imaginei que eu conseguiria fazer mesmo assim. Eu não tinha prazo específico para o lançamento, então ainda dava tempo de aprender. E assim como o melhor jeito de aprender a desenhar é desenhando, o melhor jeito de aprender a animar é animando. Conforme eu ia fazendo as primeiras cenas improvisadas na versão básica do Clip Studio, eu percebi que as minhas animações iam ficando cada vez melhores pouco a pouco, frame a frame. E com o tempo eu comecei a fazer cenas cada vez mais ousadas, para ver até onde eu conseguia chegar com isso. Foi aí que todo aquele treinamento e dedicação em estudar, desenhar os personagens, redesenhar, até que todos os ângulos possíveis e imagináveis estivessem gravados na minha cabeça, mostrou seu verdadeiro brilho. Agora eu conseguia fazer animações fluidas porque eu já conseguia desenhar aqueles personagens em mínimas variações possíveis de angulação e de expressão facial. Era só desenhar isso tudo junto, só que dessa vez em sequência. E dá-lhe fazer mais centenas e centenas de desenhos. Eu desenhei nesses últimos meses mais do que eu desenhei na minha vida inteira, isso eu garanto pra vocês. A esse ponto eu já tinha sido demitido, então a minha rotina se tornou acordar, desenhar, dormir, acordar, desenhar, dormir. E às vezes jogar um TFT. Sinceramente, eu mal posso esperar para mostrar esse trailer para vocês no lançamento. E graças a todo esse esforço eu também juntei material finalizado o suficiente para divulgar esse projeto. O que fez com que eu conseguisse apresentar ele de maneira muito mais profissional para outras pessoas que também poderiam se juntar a essa animação. Afinal, não é só de desenho que se faz um trailer animado. Mas esse papo fica para outro dia. E é verdade, mesmo com todo esse avanço, ainda não é garantido que a Heart seja bem sucedida da maneira que eu preciso para realizar aquele velho sonho infantil. Ainda é possível que tudo isso me deixe no 0 a 0, assim como naquela primeira publicação com a editora. E aí você me pergunta de novo, compensa passar por tudo isso? Estudar, treinar, aprender a animar, para mesmo assim ter a chance de não ganhar nada com isso? E eu te respondo, do fundo do meu coração, mesmo que tudo dê errado e que eu não ganhe nada com isso, ainda assim, agora ela existe.